Fala galera, beleza? Diego LC10 do blog Café com Redes. Pessoal, fiz um compilado aqui das principais dúvidas que o pessoal manda pra mim no meu contato pessoal e nos grupos de estudo que eu tenho, tá? Tanto os grupos que eu mantenho quanto os grupos que eu participo aí ativamente. Tem alguns voltados só para CCIE, por exemplo, tem o CCIE Security, tem o do CCIE Enterprise, e muita gente me pergunta, por eu já ter o meu CCIE Enterprise, me pergunta sobre a certificação, se ainda vale a pena, se deve conseguir a carreira de CCIE ou ir para uma outra carreira, às vezes de Cloud, DevOps, etc. Então eu fiz um compilado aqui sobre as principais dúvidas que eu recebo, tá galera? Lógico, é com base na minha opinião e assim, com certeza eu acho que vai ajudar a galera que está em dúvida aí se deve tirar a certificação ainda em 2025 ou não, tá pessoal? Beleza? Vamos começar aqui. Primeiro passo aqui, galera, quanto custa a prova do CCIE e quais são os pré-requisitos? Interessante essa questão aqui, porque a prova tem dois valores em si. Então isso vai depender se você vai fazer a prova num ponto fixo da Cisco. Por exemplo, você tem alguns locais e que a Cisco tem uma base fixa. Acho que Richardson é assim, Bruxelas é assim. Tem alguns, acho que Beijing também, da Ásia. Você tem alguns pontos fixos que você tem o lab disponível praticamente quase todos os dias para você poder realizar a prova. Se você for fazer nesses locais, você vai pagar $1.600 para fazer a prova. Se você for fazer num lab móvel, você vai pagar $1.900, tá? E para você realizar a prova, você precisa ter passado na prova core da tecnologia específica, tá? Por exemplo, se você tá querendo tirar o CCIE Enterprise, você precisa tirar o CCNP Core, que é a 350-401, o exame de ENCORE, tá, pessoal? É uma certificação de nível professional, ela é uma certificação de uma dificuldade média, mais ou menos de média para alta. Então se prepara antes de fazer a certificação. Vale a pena você estudar bastante, porque não é uma certificação fácil. Eu diria para você estudar pelo menos uns 6 meses aí antes de realizar a prova ENCORE. E com ela na mão, você tem 3 anos para poder realizar a prova do lab físico, tá pessoal? Então assim, o que você precisa... Quanto você precisa guardar para poder realizar pelo menos uma tentativa aí, tá? Eu diria que você tem aí os $400 da prova ENCORE, mais os 1.600 se você for fazer no lab fixo. Então você já tem aí $2.000 para gastar só de exame. Você tem que colocar aí também no papel viagem, hospedagem e também alimentação, porque provavelmente você vai ter que ficar 1 ou 2 dias no país. Então aí ele pode ficar um pouco elevado esse valor aí, tá? Pode ficar um pouquinho caro. Se for no lab móvel, ele diminui um pouquinho, porque geralmente a Cisco está trazendo aí para o Brasil pelo menos 2 vezes no ano o lab móvel aqui em São Paulo. Então vai sair aí por $1.900, que é um valor bem caro também, mas ajuda um pouquinho aí quando você está se preparando para fazer essa certificação, tá bom pessoal? Como funciona o lab móvel, galera? Eu acabei de comentar aqui o lab móvel. O lab móvel você tem alguns locais no mundo, por exemplo, Colômbia, Brasil, você tem alguns lugares na Ásia e você tem alguns, deixa eu mostrar aqui a tela para vocês. Deixa eu abrir aqui a tela. Vocês podem ver aqui que você tem Cidade do México, República Tcheca, África do Sul, Portugal é bem bacana para você fazer. Você também tem Hong Kong, China, Alemanha, Dubai. Então tem vários locais aqui que você consegue realizar a prova no lab móvel. Dentro do lab móvel você vai ter 2 formas de realizar a prova, tá? Você tem uma que é delivered com o Cisco Kit, que aí o Cisco Kit são os equipamentos da própria Cisco. A Cisco vai te dar aí para você fazer a prova 2 monitores, se não me engano, de 17 polegadas. Vai ter um desktop e que dentro desse desktop ele vai fechar uma conexão com o data center da Cisco. Então não é um lab local, tá? Então saiba disso se você for fazer algum lab que precise de muita dashboard. Outro ponto é o teclado, ele é daquele padrão americano. Então é aquele padrão sem ser cedilha.
Então, se você estiver se preparando para a sua prova, já compra esse padrão aí. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha prova, eu comprei lá na Santa Efigênia um teclado de padrão americano da Dell, 30 e poucos reais, e valeu muito a pena. E o segundo ponto aqui é o Bring Your Device, tá, pessoal? Esse Bring Your Device você pode levar o seu notebook, eles vão te dar um pendrive com o sistema operacional deles em Linux, você coloca no seu notebook e você pode levar os seus equipamentos, você pode levar o seu mouse, o seu teclado, se você quiser levar também o seu monitor, você pode. Todo o kit que você quiser, você leva. Ele praticamente só espeta o pendrive e começa a iniciar a prova ali de forma segura no seu desktop em si, tá? Tem uns pré-requisitos lá que você precisa ter no seu notebook para ele funcionar. Não tenho nenhuma experiência também da galera que tenha feito via BioD. A maioria faz no Lab, no Cisco Kit mesmo. Mas eu sei que ele é um pouco mais barato, tá? Ele é um pouco mais barato do que fazer no Cisco Kit, tá? E detalhe, quando você clicar aqui em Open for Registration, você vai ser direcionado para a página da Cisco. Você vai colocar o seu login e senha e lá você vai fazer o pagamento em si, tá? O pagamento ele é feito no cartão de crédito internacional e você não consegue parcelar. Então ele não tem... Vai ser os $1.900 direto no seu cartão de crédito, que vai dar quase 10 mil reais aí na cotação de hoje, tá? Bem pesado, mas vale a pena, tá, pessoal? CCDE Mobile Schedule, você tem também o CCDS também, você pode fazer em Labs Mobile, só que é um pouquinho diferente aqui. Não são todos os locais que oferecem todas as provas. Isso daqui é um detalhe bem interessante, tá? Se não me engano, eles reservam, por exemplo, se ele tiver 10 cadeiras aí para um dia de evento, mais ou menos 6 ou 7 são para Enterprise, 1 ou 2 para Security, 1 ou 2 para Wireless e 1 ou 2 para Data Center também, tá? Então não, acho que Service Provider também entra na conta. Então não são todos os labs que você pode fazer no mobile, tem alguns que você precisa fazer em loco, tá? Tem que ser na base fixa da Cisco. Que mais que eu ia falar sobre o CCIE Mobile? Detalhe, tem aqui para São Paulo para agora final de março, então provavelmente até o final do ano aí para novembro e dezembro eles vão trazer de volta aqui em São Paulo o lab também, tá? Quando eu fiz aqui em São Paulo também. Beleza? Quais são os tópicos da prova, tá, pessoal? Lógico que aqui vai ter uma diferença aí de track para track. Por exemplo, se você pegar aqui o CCIE Enterprise e dar uma olhadinha na track dele no blueprint da prova, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Você vai ter aqui um blueprint totalmente diferente do que é cobrado no CCIE Security, por exemplo. Se você tiver o CCIE Security, vai ser uma prova diferente. Se você for fazer o CCIE Wireless, também vai ser uma outra prova. Data Center, outra prova. E claro que você vai precisar estudar o blueprint completo de cada um desses exames em si, tá? Vou dar uma pincelada aqui no Enterprise, por exemplo, você vai cair aqui 30% de Network Infrastructure. Então vai ter aqui parte de Layer 2, ó, você pode ver administração de switches, Layer 2 Protocols, VLANs, Ether Channel, Spanning Tree, conceitos de roteamento, sumarização, VRF, EGRP, que mais? OSPF, BGP, multicast, vai ter multicast aqui, PIN também, Layer 2 Multicast, Software Defined Infrastructure, que vai estar caindo 25%, que vai ser o que? Cisco SD Access, Cisco SD-WAN, vai ter algumas tecnologias de transporte, como MPLS e DMVPN, que mais? Infrastructure Security and Services, vai ter algumas questões de AAA, configurações de porta de acesso, Port Security, Dynamic ARP Inspection, DHCP, então tem algumas coisinhas aí. Gerência de sistemas aqui, QoS também está caindo, Network Services, Optimization e tem uns 15% aqui também de Automation e Programmability, tá? Essa daqui é uma versão mais nova da prova aqui. Essa versão aqui você precisa fazer alguns scripts também, tá?
qual que é o ponto de todas as versões do CCIE que tá complicando as coisas aí para poder a galera fazer a prova? Praticamente a prova é bem parecida com as anteriores, só que entrou esse cara aqui, que é o Software Defined Infrastructure, USD Access. Para isso você precisa aí de um DNAC, que é um appliance da Cisco, que faz diversas integrações aí com os equipamentos Cisco. E para você emular isso daí é um pouco complicado. Você precisa de uma máquina aí com mais de 90 vCPUs e mais de 256 de RAM. Então fica bem pesado. A minha sugestão é que você alugue um Hack Rental para fazer essa parte de DNA Center. Mas a parte de SD-WAN você consegue fazer. Parte de roteamento também, e os scripts também você consegue fazer, tá? Detalhe, isso tá caindo para praticamente todas as tracks. Você vai ter alguma coisa de DNA Center para todas as tracks, então não adianta fugir muito, tá? Quanto tempo de estudos e qual rotina seguir, galera? Esse daqui é um ponto bem complicado. É difícil falar um pouquinho sobre qual vai ser a sua rotina de estudos. Eu pessoalmente separei aí 2 anos da minha vida estudando firme. Depois que eu tirei o CCNP, eu estudei 2 anos meio que largado. Eu pegava os vídeos do INI, por exemplo, do Brian McGann lá, e ficava assistindo, aí fazia alguns labzinhos, mas nada muito estruturado. Depois eu peguei 2 anos para estudar de forma estruturada, e assim, eu tinha uma rotina de estudos que eu fazia mais ou menos 4 horas por dia. Isso no último ano, né, quando eu já estava realmente me preparando para a prova. 4 horas por dia, 2 horas na parte da manhã e às vezes 2 horas na parte da noite, de madrugada. Então eu acordava 2 horas mais cedo antes de sair para o trabalho, fazia 2 horas de lab, mais 2 horas depois de noite, e às vezes ainda estendia um pouquinho mais com o pessoal do grupo para poder conseguir aí cobrir todos os tópicos da prova. Mas, como eu falei, é difícil porque depende de cada um. Por exemplo, eu era um CCNP que não tinha tanta experiência com diversas tecnologias que estavam sendo cobradas. Por exemplo, eu não tinha experiência com multicast, eu não tinha experiência com MPLS. Para mim foi bem difícil de pegar essa parte. Tem muita coisinha interessante aí que você precisa ir a fundo. Então vai depender de cada um. Então eu não sei quanto tempo vocês têm disponíveis para estudar. Eu não sei também quanto tempo vocês vão assimilar aí cada tópico, mas eu tiraria pelo menos 1 ano e meio aí de estudos firme, com uma rotina bacana. Detalhe, tá, pessoal? Eu falei 4 horas por semana, por dia da semana, mas no final de semana eu pegava de 8 a 10 horas aí no sábado e 8 a 10 horas no domingo. Ficava fazendo lab o dia inteiro com o pessoal, tá? Então assim, fazia muito lab, tirava dúvida, assistia vídeo, revisitava o que eu não tinha entendido. É bem pessoal, mas eu aconselho aí para tira um ano pelo menos para poder estudar e tenha uma rotina de estudos. Isso daqui é difícil, tá? Não é todo dia que você vai conseguir estudar às 4 horas. Vai ter dia que você vai estudar 1, outro dia você vai estudar 5, vai ter dia que você vai estudar de forma contínua, mas o importante é que você marque a quantidade de horas que você está estudando e também que tenha uma quantidade de horas de qualidade, tá? Porque não adianta você falar, vou estudar 2 horas e ficar metade do tempo em YouTube ou em celular ou fazendo outras coisas, tá? Separa um horário para você, tenta evitar distrações, que é importante. Por exemplo, eu tenho 2 filhos. Para mim, hoje em dia, é o dobro de difícil para estudar. Devo utilizar grupos de estudo, galera? A minha dica é sim, galera. Você deve utilizar grupos de estudo e ver qual modelo que vai se adequar melhor a você, tá, pessoal? Isso daqui também é bem pessoal. Então, por exemplo, eu tenho um grupo no Telegram com mais ou menos 100 pessoas lá. E desse grupo saiu um outro grupo que foi derivado dele. Então foi importante para você ter os contatos e os materiais necessários, mas saiu um grupo menor de mais ou menos umas 10, 15 pessoas, e que essas pessoas eram mais focadas em tirar a prova realmente, e realmente a gente pegava 3 ou 4 caras lá, e esses 3 ou 4 caras estudavam praticamente toda noite até tirar a certificação, e assim, pra mim funcionou dessa forma, tá?
Quanto menor o grupo, melhor as pessoas se apoiam e melhor você acaba trocando conhecimento com a galera, tá? Vale sim a pena você fazer em grupo. Eu não conheço quase nenhum CCIE que tirou a prova sozinho. É muito difícil de você começar uma rotina de estudos aí de 2, 3 anos e a pessoa sair do zero até o CCIE praticamente sozinho. Então, galera, vale a pena sim, viu? Estuda com um grupo, crie o seu grupo, encontre as pessoas que precisam, que vão tirar a prova para 2025, um ajudando o outro sempre, tá? Tiveram pessoas aí que me ajudaram pra caramba. No começo foi o Flyner, me mandou um arquivo com os labs do INI, que até hoje eu não esqueço, Flyner Portugal, gente boa pra caramba. Depois teve Reinaldo, teve o Calau estudou com a gente, Gustavo Calau, o Josinfo, cara. O Josinfo é fera demais e ele era maluco de estudos. Então a galera, muito gente boa que eu conheço até hoje, e a gente troca figurinha direto, porque dessa época de estudos aí do CCIE, tá? Só gente fera. Como montar o lab pro CCIE, galera? Esse ponto é difícil, é complicado, porque antigamente você tinha mais ou menos um laboratório parecido com esse, mais ou menos uns 50 e poucos routers aí, e você conseguia emular até com um notebook aí de 16 GB ou de 32 GB, você emulava bem. Hoje em dia entra aquele ponto que eu falei nos tópicos anteriores, que é o DNAC. O DNAC é bem complicado de você emular se você não tiver um servidor aí parrudo mesmo, né? Coisa de que você vai ter que comprar no eBay, por exemplo, investimento aí de pelo menos 10 mil reais. Você não vai conseguir montar o lab para fazer a prova completa, tá? Porque o DNAC ele precisa de 96 GB de RAM, 96 vCPUs e 256 GB de RAM, só ele para rodar, tá? Precisa de Catalyst da família 9000, além do lab de SD-WAN e os routers normais para poder rodar tudo, tá? Então assim, a minha dica é, pro CCIE não vale a pena agora você comprar um lab, um servidor específico só para tirar a prova. Vale mais a pena você alugar os hack rentals que tem por aí no mercado. Tem vários vendors aí que alugam os servidores deles, os hacks gigantescos com DNAC, com ISE, com todo tipo de equipamento que pode ser emulado. Eu conheço o do INI é muito bom. Acho que, se não me engano, do Orhan Ergun também é muito bom. Já vem com DNAC, você compra os tokenzinhos dele e aí você agenda e pode usar à vontade. 70% da prova você continua conseguindo fazer via IVNG. Então, se você for comprar algum servidor, compra um com pelo menos uns 64 GB de RAM e algumas vCPUs aí, que vai rodar a parte de roteamento normal. Vai rodar a parte dos Firepowers, dos ASAs também, bem tranquilo. O ISE você consegue emular bem. Equipamentos de data center você vai precisar um pouquinho mais de RAM, principalmente ISP também. O CCIE Service Provider, você precisa dos ISRs parrudos. Então pode ser que dê para você rodar parte aí, uns 60 a 70% do que precisa para o CCIE no seu servidor local, no seu lab local, mas você vai continuar precisando alugar a Hack Rental para fazer a parte de DNAC e algumas outras coisinhas, tá bom, pessoal? Pensa bem aí, talvez não só para o CCIE você precise de um servidor local, talvez para a carreira normal. Eu tenho um servidor aqui e eu uso para aprender diversas outras coisas e para tocar outros projetos também. Então talvez compense não só para o CCIE, tá? Mas talvez para você como Network Engineer valha muito a pena você fazer esse investimento aí. Eu aconselho, tá? Quais materiais utilizar, tá, galera? Eu tô colocando aqui alguns materiais. O primeiro é o Kawar Butt. Kawar Butt, eu gosto da estrutura do curso dele. Ele explica muito bem aí, passo a passo, praticamente todos os tópicos que vão cair na prova. A mesma coisa para o Orhan Ergun. Eles têm uma estrutura muito boa, eles gastaram muito tempo para montar os laboratórios deles. E eles têm... deixa eu mostrar aqui o site para vocês. Por exemplo, esse é o site do
Kawar Butt. Então ele tem praticamente, se não me engano, ele tem 5 ou 6 CCIEs. Ele tem todos os cursos para todas as tracks, praticamente, inclusive o CCDE. Tem os valores aqui dos planos e você pode procurar a track que você quer. Você tem alguns webinars e alguns valores para poder fazer os bootcamps com ele também. Isso também é a mesma coisa para o Orhan Ergun, tá, galera? O Orhan Ergun também tem a mesma situação aqui. Profissional excelente, eu também gosto muito dos vídeos dele. Tem uma galera que reclama bastante do sotaque deles, mas eu acho que é besteira. Para quem trabalha todo dia aí com o inglês que não é o inglês americano, vai entender o que eu tô falando e vai entender o que ele tá falando, que é mais importante, né? Então você tem aí vários preços, você tem vários bootcamps e vários resources aqui desses dois caras, eu acho excelente. Se você quiser pegar o Enterprise Infrastructure aqui, ele é muito bom. Você pode pegar esses dois materiais. Tem o INI também, coloquei aqui o INI, que é praticamente, acho que o maior de todos. Eles têm cursos para diversas tecnologias e diversos vendors, não só para CCIE, não só para quem está se preparando. Então eles têm assim praticamente curso para todas as tracks e para todas as tecnologias. Eu gostava bastante do Brian McGann, que é o cara, ele é 5 vezes CCIE e explicava de uma forma excelente na época do Enterprise. Aliás, do Enterprise não, do Route Switching. Eu sei que deu uma caída depois quando entrou Enterprise, mas depois deu uma melhorada também. Então a galera tá recomendando aí voltar para o INI. Vale a pena também por conta dos resources, o Hack Rental que você pode comprar, tem um valor um pouquinho melhor. Detalhe, tá, galera? Tudo isso que eu tô falando aqui você pode conseguir também de outras formas, né? Tem nos grupos de estudo a galera às vezes compartilha, então você pode pagar tanto a parte em dólar aí, ou você pode tentar conseguir de outras formas em Group Buy, etc, tá? Aqui, galera, eu tô colocando aqui esse link que é o Learning Cisco, que são os livros que você vai precisar ler, tá? Muita gente acha que não é importante você ler os livros oficiais da Cisco, mas eu continuo achando excelente material. Eu acho que você não precisa ler de cabo a rabo um livro, acho que qualquer livro técnico você não deve ler como se fosse um livro normal, você deve consultar e estudar tópico por tópico, tá? E tem aqui alguns livros que eu recomendo, tá? Por exemplo, CCIE versão 5.0 e tem a 5.1 que é o gap entre o CCNP e o CCIE. Na época eu peguei esse gap aqui e fiz, tinha alguns gaps de, por exemplo, multicast eu não tinha pego quase nada, QoS bem pouco, então tem um gapzinho aí que você precisa preencher antes de ir para o CCIE. TCP/IP volume 1 e 2, esses livros aqui são as bíblias de redes, para quem quer entender um pouquinho sobre TCP/IP, esses aqui são os melhores livros que tem da Cisco e acho que do mercado, tá, pessoal? Um livro de MPLS Fundamentals, não precisa ser esse, tá? Mas você vai precisar de uma base de MPLS forte para praticamente quase todas as tracks, principalmente Enterprise e Service Provider. Tem o CCDE Study Guide, esse daqui eu não li, não conheço, não posso falar, mas a galera fala bem. Multicast volume 1, eu acho que não precisa ler um livro completo de multicast, até porque na prova cai pouca coisa de multicast. Troubleshooting IP Routing Protocol, esse daqui não sei se precisa ser esse livro de troubleshooting em si, talvez você precise de um outro livro ou então pegar na prática mesmo. IPv6 vai precisar, se não for esse livro aqui, tem outros no mercado aqui que também vale a pena. Que mais, galera? Aqui, End-to-End QoS talvez seja interessante. Esse de Cisco Software Defined Access talvez seja interessante também. Ou então pegar um curso à parte para SDA. Beleza, galera? Interessante, achei bem legal aqui essa lista. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que vale a pena sim você pegar e você ler e você estudar e você consultar, tá bom, pessoal? É interessante, você precisa estudar um tópico. Eu entendi BGP, vi a videoaula, li o livro da Cisco, chequei uma segunda fonte para entender um tópico ou não.
E é um recurso excelente aí, pode ser um pouco caro, às vezes você consegue baixar aí de algum group buy ou de algum share, mas vale a pena você ter, tá bom, pessoal? E tem um de SD-WAN aqui que eu coloquei, que é o Network Academy IO. Esse blog aqui, ele tem de forma estruturada para quem quer aprender sobre SD-WAN. Na prova mesmo você não precisa de tanta coisa, SD-WAN é bem pequeno, mas o curso dele é excelente de SD-WAN Deep Dive aqui. Tem bastante coisa para você aprender, principalmente para você que não conhece nada de SD-WAN, você vai precisar entender sim para a prova, tá bom, pessoal? Qual é o CCIE mais difícil, galera? Lógico que esse ponto aqui é bem pessoal, né? Depende de qual track que você tem um pouco mais de experiência ou não. Por exemplo, para mim, eu tenho mais experiência com Enterprise, tive mais experiência com Enterprise na vida, né? Então foi um pouco mais simples fazer a prova de Enterprise do que de Service Provider, por exemplo. Mas eu lembro que o pessoal do INE, o Brian, ele comentava que as 3 tracks base de todos os CCIEs, na época era o Route Switching, era Security e Service Provider. Esses 3 CCIEs, eles meio que eram complementares um ao outro, tá? O cara de Route Switching ia ter um pouco mais de facilidade com o Service Provider e com Security e vice-versa, tá, galera? Tracks um pouco mais fora da curva aí seria a track de Wireless. Track de Data Center também é um pouco fora da curva. E a parte de design também, o CCDE é algo totalmente diferente do que caía antigamente. Parte de Storage também era um CCIE Storage, se não me engano. Era totalmente fora da curva aí, era totalmente diferente do que a gente tinha na época. Tinha um site, ele falava a quantidade de CCIEs que você tinha. Não era esse daqui, tá? Esse aqui é outro, mas a quantidade que você tinha por track e a quantidade de pessoas, por exemplo, CCIE Enterprise, CCIE Wireless, CCIE Service Provider, e dava para ter uma noção de que a maioria prefere fazer o Enterprise, que era o Route Switch antigo, tá? Aqui no CBT Nuggets, ele fala aqui qual CCIE as pessoas fazem primeiro. Então, qual é a primeira certificação de CCIE que a galera faz. Então 73% das pessoas escolhem Route Switching. Isso daqui é uma lista um pouco mais antiga, tá? Não tem nada atual, mas reflete bem qual era a certificação mais simples aí de fazer. 73% Route Switching, 7% aí de Security, 5% de Service Provider, 4% de Voice. Voice também entra em Collaboration, né, depois. Eles fundiram essa certificação. Data Center 3% e Wireless 7% aqui, tá, galera? Então, o CCIE é mais fácil na época. Concordo também que era o mais utilizado, é o que a galera mais tirou e fez. Foi o de Routing Switching, tá? Então vale a pena ter esse ponto aí. Se você quiser... não sei se serve como uma resposta, mas não mais fácil ou mais difícil, mas conforme vai ficando um pouco mais nichado aí, talvez comece a ficar um pouco mais complicado de você conseguir até recurso para poder estudar, tá bom? Galera, o último ponto aqui é quanto ganha um CCIE e se vale a pena financeiramente, tá, pessoal? Lógico que o investimento é muito grande para você tirar o CCIE, então você vai ter que gastar aí uma grana boa, principalmente por conta do dólar, né? Você paga tudo em dólar e também vai ter que tirar aí pelo menos 1 ou 2 anos de estudo, que você vai precisar abdicar aí de muitos compromissos aí. Você vai ter que conversar com a sua família para eles poderem entender um pouquinho que você precisa estudar muito, tá, galera? Então, vale a pena financeiramente, galera? Eu acredito que sim, tá? Eu já fiz algumas pesquisas, né, e para saber se vale a pena. Por exemplo, aqui eu coloquei aqui a média do CCIE no Brasil. Esse daqui veio se não me engano, da Glassdoor, mas esse CCIE aqui é para trabalhar na própria Cisco, que aí eles computam praticamente
todo a base do salário, né? Se for o CLT, ele vai ter mais os benefícios e etc. Tá com uma média de base aí de 253 mil, que se você dividir aí no ano, acho que vai dar uma média de 19 a 20 mil reais por mês, tá, galera? Mas não tem aqui um valor específico para o mercado brasileiro. Eu chuto que começa aí em 14, 15 mil reais por mês e vai até 25, 30 mil, dependendo do seu cargo, dependendo da empresa que você trabalha, tá? Já no mercado lá fora, se você jogar aí CCIE Salary, você vai ver aí que vai ter uma média aí de 128 mil a 150 mil por ano, tá? Lá nos Estados Unidos o salário é por ano, na Europa também. Então você vai ter um valor bacana para quem mora lá fora, né? Esse salário é um salário muito bom, você consegue viver muito bem nos Estados Unidos com esse salário, mas lógico que vai depender da sua experiência, vai depender de vários fatores diferentes. Por exemplo, se você trabalha por uma empresa pequena, de médio porte ou multinacional, se você trabalha, por exemplo, aqui no Brasil, se você trabalha em São Paulo, se você trabalha em outros estados, se você fala inglês, o seu nível de senioridade, e se você também trabalha com outras tecnologias, pode ser que essa variação aí ocorra bastante, tá, galera? Mas não é garantia de trabalho, não é garantia de que você vai ficar rico, mas você tendo CCIE com um currículo legal, com uma experiência legal, vai te dar sim, não uma garantia de emprego, mas você tem muito mais chances, as portas vão se abrir muito mais fáceis, caso você tenha que se recolocar, e também vão aparecer várias e várias oportunidades aí, só por conta do CCIE. Sim, galera, você entra num grupo seleto aí de pessoas que a maioria se conhece, você cria um network muito bom, e você vai crescendo na carreira conforme vai ganhando skill e vai ganhando outras certificações também, tá bom, pessoal? Então vale muito a pena você tirar o CCIE financeiramente, sim, vai valer ainda pelo menos pelos próximos 5 anos, eu acredito que vai valer muito a pena ainda aqui no Brasil, talvez lá fora nem tanto, as coisas são um pouco mais rápidas lá fora, mas a perspectiva aí é que continue ganhando bem sim no Brasil, tá bom, pessoal? Valeu, abraço, galera!